Noite para todo mundo. E então nós teremos nosso primeiro encontro com o professor Edson Tani, que já deu uma palestra sobre esse tema, né, da geometria sagrada, e comunicar a vocês que agora a gente tem as nossas palestras dos ciclos, são 3 palestras por mês, 2 palestras e uma vivência artística, e isso que está acontecendo com o que vai acontecer a partir de hoje a gente vai começar a disponibilizar alguns workshops sobre temas variados, e o primeiro convidado foi o Edson Tani, com esse tema da geometria sagrada, né? Então, normalmente na palestra é só naquele dia, e o workshop vai variar conforme a proposta de cada profissional, de 3 encontros, 4 encontros, vai variar, né? Então, será mais um elemento que vai ser disponível para que a Aurora vai oferecer para os alunos e para o público em geral, né? Então, fiquem atentos, porque os temas virão e será bem interessante. Então, eu passo a palavra para o professor Edson, que é um arquiteto e trabalha muito com a questão da geometria sagrada, e então tem a palavra. Obrigado, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, né, que é um privilégio poder fazer esse trabalho de montar esse workshop. É um dos primeiros workshops que eu estou fazendo assim digitais, mas eu dei muita presencial, né? Eu fiz muito workshops presenciais, então vai ser o primeiro workshop digital aqui à distância. E eu queria saber só para início, né? Quem que assistiu a palestra aqui desse pessoal? Quem não assistiu, acho que é maior, é mais. Quem não assistiu, quantos são? Deixa eu ver aqui. A Márcia e a Regina. Tá. Eu não assisti também inteira. Aí, eu assisti uma parte. Tá bom. E o Luiz Eduardo parece que não também, né? Eu também não, Ale. A Lê também não. A Alessandra também não. Tá. A gente vai poder depois, eu já conversei com a Dulcinea, ela vai poder, depois ela vai passar um link que vai ter a palestra gravada, né, para a gente também poder utilizar como material de pesquisa e de apoio também, tá? Porque também é bom que vai ter alguns conteúdos lá, que lá foi mais teórico, vamos dizer assim, do que o de hoje, que o nosso é mais prático, tem uma parte teórica e uma parte prática, eu vou mostrar direitinho como é que funciona, né? E então aí a gravação vai ajudar nesse sentido, tá? Deixa eu compartilhar. Agora, o PowerPoint, vocês vão me falar também se está vendo. Vocês estão vendo uma tela branca? Então, né? Sim. Então tá. Deixa eu ver agora o sonzinho. Vai ter um som. Se vocês ouvirem esse som aqui. Sim. Ok, então. Uma vinhetinha que tem, mas também para testar o som também, tá? E esse daqui é a nossa tela inicial, né? Do workshop. E aqui, sempre que eu começo aqui, nesse período que nós estamos de pandemia, também eu sempre dou uma reverência às pessoas todas que a gente perdeu nesse tempo aí, né? Então, não vamos fazer um minuto de silêncio como se faz no futebol, mas só pelo menos lembrar que a gente está nesse período e precisamos pelo menos uma rápida oração, né? Então, aqui também eu vou falar um pouquinho sobre quem sou eu, porque também, para as pessoas que não me conhecem, né, e eu também vou querer que vocês falem rapidamente quem são vocês também, né, para a gente poder também ter um pouquinho saber um pouquinho do conhecimento de vocês e tudo mais, né. Eu vou ter um momento aqui dos procedimentos, vamos falar um pouco sobre os conteúdos, como é que vai funcionar, a questão como é que é a estrutura do workshop, né? Esse daqui já é o conteúdo que nós vamos ter hoje. Vamos falar um pouquinho sobre o que é geometria sagrada, as 3 raízes sagradas, e vamos trabalhar em cima da raiz D2.
Isso tudo é conteúdo, já a gente começa e entra mais a fundo. Então, uma vez que tem essa parte teórica, a gente vai ter uma parte prática, que é aplicar o que a gente aprendeu aí na parte teórica, e vamos realizar alguns trabalhos. Esses trabalhos a gente vai ter um tempo limitado pelo tempo do nosso workshop, mas a ideia é de que vocês também possam complementar o trabalho depois que a gente terminar a nossa aula, até a semana que vem, para a gente poder também. Então, não é que a gente não gostaria que fosse uma coisa corrida, assim, a ponto de ter que terminar hoje, agora, tal, porque senão vai ficar muito pouco tempo. Agora, dentro da nossa aula aqui de hoje, a ideia é de conseguir ter vamos dizer assim, a ideia, o projeto, né, do trabalho, e depois a parte, vamos dizer, mais assim, de realização, a gente pode fazer isso durante a semana, um outro momento lá, para poder finalizar, vamos dizer, o trabalho, tá? E aí nós vamos ter hoje uma informação para a construção de uma régua, tá? Porque essa régua não dá para fazer rapidinho também não. Então eu já vou passar umas informações de como é que é feito, para vocês irem atrás de materiais, de acharem um jeito melhor de fazer. Então eu vou passar a listagem do material e como que vai ser feito. Isso eu quero passar mais no finalzinho da aula, porque senão ele vai bagunçar um pouco com esse conteúdo, porque hoje nós não vamos fazer a proporção áurea. A régua áurea tem a ver com a proporção áurea. Hoje nós estamos falando da raiz de 2. No exercício de hoje, a gente vai poder fazer com uma simples folha de papel, sulfite branca, se tiver lápis colorido, ótimo. Se não, também, assim, como eu falei, pode ser um projeto de um trabalho até, né? Porque o importante a gente vai ter mais tempo hoje falando um pouco, porque tem que falar do procedimento, então a gente vai perder um pouquinho mais de tempo da parte mais teórica do que a parte prática. Então, a gente vai poder ver. Vamos aí na parte prática, inclusive, para começar a fazer a realização do exercício, do trabalho, para gerar dúvidas, inclusive, para poder perguntar hoje ainda, mas se não for hoje, no meio do caminho também, se tiver alguma questão, vocês vão poder utilizar tanto e-mail, a gente pode até montar grupos de WhatsApp, se for o caso, para eu poder também acompanhar alguma coisa que seja feita durante a semana, tá ok? E aí a gente fecha hoje a aula de hoje, tá? Então vamos lá começar com quem sou eu. Sempre que tiver um tópico, ele vai fazer esse sonzinho, né, de vinheta, para eu poder separar uma parte da outra. Então, meu nome é Edson Tani, Edson Takayuki Tani, mas sou mais conhecido como Edson Tani Takayuki, é uma parte meio difícil de falar, né? Então, eu venho estudando o tema da geometria sagrada e junto, principalmente, com a música também, que é um outro tema que faz parte da minha vida, né? Mas a minha formação é de arquiteto. Agora, na arquitetura a gente utiliza muito essa coisa do desenho, da geometria, né? E depois de me formar é que, na verdade, eu comecei a entrar mais a fundo nesse tema. E aí, a partir de lá, já faz mais de 20 anos que eu venho estudando, né, esse tema da geometria sagrada, e a gente nunca para de aprender, né? Então não tem fim esse estudo. E tem coisas ainda a serem descobertas, isso dá para perceber também. Então, a ideia, para quem nunca trabalhou com esse tema, tal, é começar e tentar fazer com que vocês peguem essa vontade de aprofundar no tema, né? Isso que eu gostaria. Então, a ideia de fazer os exercícios é justamente para poder fazer com que vocês, na construção, comecem a entender e aplicar a geometria sagrada, porque ela é um estudo que, na verdade, sempre na história ela foi aplicada mesmo. Era um conhecimento que virou catedrais, virou obras de arte, viraram muitos trabalhos importantes aí. Então é interessante a gente tentar entender um pouco esse conhecimento e também atualizá-lo também, né? Então eu, como arquiteto, a gente estuda coisa lá da antiguidade, da Idade Média e tal, mas nós estamos no século XXI, então nós temos que imaginar o que é essa geometria sagrada no nosso mundo atual, né? Rapidamente, né, vocês estão aí, então também não dá para a gente... Eu também fiz
meu currículozinho rapidinho, então eu queria só saber, assim, rapidamente, o que que vocês fazem, e se vocês têm alguma experiência nesse tema da geometria, se vocês trabalham com a parte visual, arte gráfica, desenha bastante e tal, e como é que vocês estão, para eu poder também ter uma ideia, noção do que eu posso aproveitar de vocês como background e tudo mais. Então, a gente pode pegar, seguir uma ordem aí. Posso chamar aqui ou não? Mas eu não estou vendo os nomes aqui na tela, só tem as fotos, né? Quem puder falar um pouquinho, pode abrir o microfone e só rapidamente falar um pouquinho sobre quem são vocês, para eu poder conhecer. Não estou conseguindo ver os nomes aqui. Se você quiser, eu chamo... Isso, faz favor, faz favor, faz favor. Ariane levantou a mão. Ariane, pode falar? Boa noite. A projeção fica mais fácil de ver. Boa noite. Se quiser tirar a projeção, fica mais fácil. Tá bom, eu vou tirar. Interromper um compartilhamento. Boa, Lê. Muito bem. Melhorou. A gente volta já já. Pode falar. Então, Ariane, eu moro em Curitiba, trabalho no Solar Ita Wegman, de Pedagogia Curativa e Terapia Social, e estou fazendo a formação de terapia artística na Aurora, com essas minhas lindas colegas que estão aqui presentes também. Legal. É isso. Ótimo. Dulcinea, pode chamar a pessoa? A Márcia, você pode falar, Márcia? Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olha só. Eu tenho a formação em arquitetura e design também e estou me formando em arte terapia. Então, quando eu vi esse curso, eu falei assim, nossa, eu preciso fazer para ter um maior conhecimento. Por isso eu estou aqui. Que ótimo. Seja bem-vinda. Obrigada. Isabela? Bom, eu sou formada em artes plásticas, trabalhei com figurino muitos anos, e agora estou também nesse curso de formação de terapia artística. Então, bastante terapeutas artísticas aí. Sati? Eu sou de São Paulo, estou em São Paulo, estou fazendo o curso de formação em terapia artística também, e minha formação é em publicidade. Que legal. Alessandra? Alê? Estava cortando aqui da Sati. Bom, olá, boa noite. Eu sou de São Paulo. Eu não tenho contato, assim, não tenho conhecimento, né, da geometria sagrada, tenho muita curiosidade, acompanho, né, assim, algumas informações, leio algumas coisas, mas nada aprofundado. Sou psicóloga, sempre atuei no meio corporativo, e aí, então, agora eu voltei para a área clínica e estou fazendo a formação da terapia artística na Aurora. Ótimo. Isso. Obrigada. Maíra? Eu sou Maíra, eu sou formada em arquitetura também, eu trabalhei com restauro durante um bom tempo, eu trabalhei com o Júlio Kaczynski, com a Helena Yubi, eu não sei se você conhece. Meu professor, o Kaczynski foi meu professor. Eu trabalhei com eles durante muitos anos. E hoje faço terapia artística também. Muito bom. Obrigada. Regina? Eu sou de Brasília, sou terapeuta artística, e esse tema me atrai muito. Eu já fiz alguns estudos, mas muito superficial. Então, quando eu vi, achei que seria interessante. Obrigada. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Yara? Olá, eu falo de Bragança Paulista, eu sou médica, estou fazendo a formação da terapia artística, agora estou da turma 2 da Toré. Ah, sim. Bem-vinda também. Obrigada. Luiz Eduardo? Oi, boa noite. Eu sou médico também.
Agradeço a Aurora pela possibilidade de fazer esses cursos, que é a possibilidade que eu tenho de entrar em contato com a arte, que eu gosto tanto, mas conheço pouco. E é isso. Estou aqui para aprender e compartilhar com vocês. Muito bom. Muito obrigada. Bem-vindo. Obrigado. Edson? Ótimo. Edson sou eu mesmo. É que eu liguei no computador. Você não, é porque está com I, então está diferente. Verdade. Eu achei que era outra pessoa. Esse Edson aí foi o meu técnico lá que errou, colocou mas é porque eu liguei com 2 computadores aqui para poder ficar com um de backup, mas também aí eu consigo ver as imagens também de uma forma diferente aqui. Então... E eu gostaria de me apresentar para quem não me conhece, né? A maioria das pessoas conhecem. Eu sou terapeuta artística, já da turma antiga, bem antiga, e tenho muito interesse por esse tema, assim como por história da arte, né? Então, eu tenho bastante interesse nesse assunto e sou a parte do grupo que organiza os cursos, as nossas palestras, então, possivelmente, vocês me vejam várias vezes em várias atividades dessa possibilidade da Aurora oferecer para o público também um pouco de arte, de palestras sobre saúde e sobre o caminho interior de um terapeuta. Então, eu faço parte desse grupo. Seja bem-vindo, Edson, pode continuar. Perfeito. Voltei aqui a compartilhar a nossa tela. É muito importante para eu poder também saber, né, com quem que eu estou lidando, para poder ver um pouco da experiência de vocês e também poder direcionar, inclusive, os trabalhos dentro desse background de vocês, tá? Aqui, ó, o conteúdo que a gente vai ver dentro desse workshop a ementa que tem no curso, né? A gente vai ter um conteúdo teórico, geometria sagrada, as 3 raízes sagradas. Então, essas 3 raízes a gente vai dividir nas 3 aulas, inclusive, né? A raiz de 2, raiz de 3 e a raiz de 5. E para chegar na proporção áurea, que tem a ver com a raiz de 5, nas artes visuais. Então, nós vamos pegar um pedaço da geometria sagrada, porque também não é todo ele, com esse conhecimento não é a totalidade do campo da geometria sagrada, mas vai pegar uma parte bem expressiva dela. A proporção áurea é muito conhecida, não sei se tem alguém que nunca ouviu falar, se tiver também era bom saber. Alguém nunca ouviu falar de proporção áurea, só para eu saber? Não, né? Ótimo. Então, que é um tema muito importante, tá? Mas é interessante também colocar essas raiz de 2 e raiz de 3 que a gente começa hoje, para poder entender um pouco até chegar na proporção áurea. Ela é uma parte da geometria sagrada, né? Então, nós vamos ter partes práticas, né? Então, eu falei da construção dessa régua áurea com materiais reaproveitados. Então, a minha ideia aqui é de vocês vão dar uma pesquisada também o que tem disponível, para poder também não precisar ficar se expondo muito aí em compra de materiais e tal. De repente, dentro da casa de vocês, pode ser que tenha. Então, se não, também pode ser com material similares aí, ou que tiver, mas eu montei um roteiro aqui que dá para fazer com coisas que normalmente tem nas casas, tá? Nós vamos fazer desenhos, composições, utilizando técnicas diversas. E essa ideia de fazer desenhos, composições, o curso não é de desenhar. Então, na verdade, é para a gente aplicar a geometria sagrada dentro de uma linguagem do desenho, de composição, né? Para poder entender o que é essa geometria sagrada, tá? Então, na verdade, a gente não vai ficar assim também ensinando a desenhar, né? Nós vamos aproveitar o que vocês têm de background aí, já de vocês mesmo. Mas a partir daí vocês vão aplicar, então, a geometria sagrada nos exercícios que eu vou propor, para poder entender o que vem a ser essa geometria sagrada dentro das artes visuais, como é o tema colocado. Para isso, a gente vai precisar de técnicas diversas aí, de lápis de cor, canetas hidrográficas, na verdade, o que vocês tiverem, tá? Não é uma coisa que tem que ser, não, se não tiver caneta hidrográfica não vai dar para fazer o curso. Não é bem assim, porque, na verdade, o importante para mim é entender a geometria sagrada, e a geometria sagrada vai estar
vai ser a estrutura que vai fazer a composição, tá? E aí vocês vão, a partir dessa estrutura, vocês vão aplicar as técnicas que mais até vocês tiverem domínio, tá? Papéis coloridos, revistas velhas, tá? É um caminho interessante também, vou mostrar exemplos, né? Que dá para a gente recortar e fazer a colagem, tinta, se vocês gostam de utilizar, é opcional. E realmente, assim, é uma atividade que eu acredito que dá para virar um exercício até terapêutico mesmo, porque, na verdade, você vai ter a ideia da geometria sagrada. A geometria sagrada a gente vai definir como eu enxergo, né? É uma maneira de você meio que ter um caminho de autoconhecimento mesmo, então ele é um caminho terapêutico, né? De certa forma, tá? Para a gente poder fazer esses conteúdos, essas atividades todas, né? Então nós vamos ter uma parte inicial aí que é uma parte teórica que já eu começo, e vai ter uma parte prática que é botar esse conhecimento para poder, inclusive, gerar as dúvidas. Normalmente a gente entende melhor quando a gente quer colocar isso aí no papel e aí você começa a ter até, inclusive, gerar mais dúvidas do que na parte teórica, quando a gente apresenta, né? Porque aí você fala, ué, mas como é que é isso? Eu não entendi, agora eu não entendi direito como é que é. Então, a ideia é também de a gente poder aproveitar os trabalhos realizados e mostrar. Eu vou mostrar alguns exemplos, vocês também, conforme vocês realizarem, era bacana a gente fazer uma troca de figurinhas, então vai ter no Drive lá que eu estou tentando disponibilizar, compartilhar, tem um espaço lá que é o trabalho dos alunos de vocês aí para poder fotografar via celular mesmo e disponibilizar para a gente poder comentar e poder aproveitar e ver também como que vocês conseguiram aplicar, né? Então, a ideia é um pouco isso. E agora, sempre no final da aula, também tem o que a gente vai precisar para a próxima aula. No nosso caso de hoje, nós vamos ter a construção da régua áurea, tá? E então, esse Google Drive Workshop Geometria Sagrada, que é o GS Proporção Áurea, é o drive que eu estou tentando compartilhar. Lá dentro tem, acho que são 4 ou 5 pastas, tem uma pasta da aula, que é justamente esse PowerPoint que está aqui, já está lá, inclusive. Tem uma parte de vídeos, que os vídeos que aparecem aqui estão colocados lá. Tem uma parte de templates, que são as estruturas geométricas que eu disponibilizei lá também. Tem a bibliografia, que tem livros, inclusive já tem 3 livros lá, ou 2 livros, uma versão em inglês e outra em português do mesmo livro, mas são dois livros importantes no tema da geometria sagrada. Então, tudo isso aí está lá já disponível, conforme vocês puderem depois acompanhar. Isso também não precisa necessariamente ser agora, então a gente vai tentando fazer com que vocês possam ter esse acesso, tá? Então, dentro do Google Drive tem um banco de trabalho de vocês, e ainda tem uma avaliação Google Forms, não sei se vocês já utilizaram isso, é um tipo de um questionário, né? Que eu vou deixar colocado lá, porque também pode ser depois da aula, tal. Eu estou fazendo uma avaliação dessa aula para vocês falarem, foi legal, não foi, o que foi de ruim, o que teve de problema, tá? Para eu poder também ir acompanhando. Também não é um tempo que é legal a gente gastar dentro da nossa aula, porque a nossa aula não é tão grande assim. Mas vai estar disponível e eu vou ter um momento que eu vou passar o drive para vocês, o link, tá? E aí vocês podem responder. Isso vai me ajudar a poder entender melhor como é que a gente está trabalhando, tá? Quem tiver papel sulfite, tanto A3 ou A4, será interessante, na verdade, um papel que dê para a gente poder fazer um exercício hoje, né? Lápis de cor, caneta pode ser hidrográfica, pode ser outra caneta que tiver. Régua ou tesoura, régua é importante hoje, a gente vai precisar de compasso um pouquinho mais para frente, tá? Quando a gente começar a aula que vem já era bom que tivesse até, porque nós vamos falar da Vesica Piscis, que precisa ter um compasso, tá? Papéis coloridos, tal, se tiver hoje também, ótimo, cola, se precisar, se for utilizar coisa de colagem, tá? Mas se não for utilizar, só com aqueles 2 primeiros lá já dá para fazer. Próxima aula, materiais para régua áurea, vocês também vão atrás também, porque vai ter uma listinha, tá? É legal que tenha um espaço de mesa para hoje mesmo ainda, para poder desenhar, acompanhar, tal. Isso, se vocês não tiverem, se não tiverem, já vão achando um jeito do lado do computador ter um espacinho para a gente poder, nessa segunda parte, a parte prática, vocês poderem trabalhar e, inclusive,
acompanhar alguma dúvida, tal, vocês vão ter... a gente não vai ficar falando nessa parte prática, então, mas eu vou estar disponível para tirar dúvidas, tá? E também, não sei como é que vocês estão, todo mundo está utilizando, tem alguém que está utilizando algum celular? Acho que a maioria é computador mesmo, né? Se for computador... Eu estou de celular. Eu também estou de celular. Então, vocês conhecem, né, que dá para dar um zoom no celular, né, se vocês pegarem, porque ele é meio pequenininho, mas tem aquele jeito de você aumentar com o dedo e tal. Tá dando para ver tudo? Tá dando para ler as informações? Como é que tá? Dá sim. Então, Ótimo. se vocês tiverem algum problema, vocês me dão um toque, tá? Porque eu também estou trabalhando com essa fonte mais ou menos grande para poder também compatibilizar tanto computadores quanto celulares. Mas eu sei que o celular é meio pequenininho, mas também é a ferramenta de uma boa parte das pessoas. Então, vamos começar então falando um pouquinho sobre como que eu vejo a geometria sagrada, tá? Vai ter geometrias sagradas de diversas maneiras, vamos dizer assim, porque eu também tenho acompanhado, tenho vários grupos de pesquisa, de coisas, tem sites que a gente vê e tem algumas geometrias sagradas que são bastante assim específicas em determinados aspectos, né? Eu vou mostrar como que eu vejo, tá? No meu modo de vista, eu coloco o simbolismo do céu e a terra para poder dividir dois lugares, tá? E a geometria sagrada vai fazer uma ponte entre o céu e a terra. Esse céu e a terra é simbólico, então o céu e terra vão representar mundos, né? A Terra como sendo o lugar nosso cotidiano, nossa vida diária, nosso mundo que eu posso chamar de ordinário, inclusive, né? E o céu é um lugar acima da Terra, então é um lugar um pouco mais especial, então é um lugar que a gente pode chamar de plano superior, né? Então, acredito que principalmente quem trabalha com terapia e tudo mais vai reconhecer esse céu como um lugar do ser, né? Então, esse céu aí pode ser tanto também uma coisa mais religiosa, mas também pode ser uma coisa como ligada à filosofia também, né? Ou arte, inclusive. O céu da arte vai ser a beleza, tá? E é o lugar dessa unidade. Então, é um lugar que é mais perfeito do que a Terra que fica aqui nesse mundo de baixo aqui. Se lá em cima é a unidade, o nosso mundo é o mundo da multiplicidade, né? Tanto que vai ter geometrias sagradas, quer dizer, na verdade eu estou tentando encontrar um lugar que a geometria sagrada é o lugar do universal. Eu gostaria de encontrar esse lugar que é ele é para todas as tradições, a todas as religiões, inclusive, vamos dizer assim. Mas aqui no nosso mundo é o mundo do múltiplo, né? Então lá em cima vai ter a unidade, e embaixo vai estar a multiplicidade, que é o mundo que a gente está vivendo, mas a gente tenta buscar esse lugar universal a partir da geometria sagrada. Esse lugar do ser aí, se pegar um tema que a filosofia trabalha bastante, né? Quiser falar em Criador Deus, pegando pela espiritualidade, né? Coloquei religião, mas coloquei como espiritualidade para ficar mais aberto a essa coisa de que eu não estudo a geometria sagrada a partir de uma religião, né? Meu ponto de vista é entender, e a gente vê que tem lugares que são bastante comuns, né, da geometria sagrada nas diversas tradições espirituais e religiosas, vamos dizer assim. E a arte está aí também buscando a beleza, né? Então, se aqui embaixo, na Terra, a gente tem, pegando a filosofia, o ente, né? Diversidade, multiplicidade, materialidade, aí a coisa da finitude, aí, porque o nosso mundo é limitado, né? A gente é um ser que está aqui de meio de passagem, nós vamos deixar, né? Vamos ter o nosso fim da vida, nós estamos aí num momento de pandemia que isso fica bem próximo da gente, essa ideia de finitude, né? E lá em cima, então, contrapondo a isso, o ser, em contraponto ao ente, a beleza da arte, né, como uma coisa mais universal mesmo. Então, eu entendo a geometria sagrada como esse elo entre o céu e a terra nesses campos aí que eu coloco aí.
são ligados, são temas ligados, né? A gente pode enxergar a geometria a partir da arte, a partir da filosofia, a partir da espiritualidade, mas está sempre falando de alguma coisa superior. Então, para mim, eu enxergo que existe algum lugar onde o plano acima de nós aqui, que é mais perfeito do que nós estamos, e a geometria sagrada busca entender isso. E entender isso também a gente encontra o nosso centro, o ser nosso, né? Então, eu acho que em termos de ideia para terapia, eu acho perfeito também, né? Quer dizer, a geometria sagrada é uma ferramenta de colocar o ser dentro do eixo, né? Quer dizer, fazer a ligação entre o que está embaixo com o em cima, a partir desse eixo aí que está dentro da gente também. Então, dá para falar em uma coisa que está acima, mas também dá para falar que essa coisa que está acima também está dentro de cada um de nós como o ser, né? É o centro do ser humano, inclusive. Então, a gente vai falar desse lugar aí, quer dizer, o início da coisa, a ciência vai estar falando de um lugar que cria, que é o começo da coisa, do princípio das coisas, e vai ter também a religião. Eu vou mostrar um videozinho aqui que mostra a ideia do que seria o início desse nosso mundo, o cosmos, né? A partir do princípio do Big Bang, que é tirado da física, né? Então, aquela unidade que a gente falou lá é uma unidade principal que vai acabar se tornando múltipla e acaba virando o mundo que a gente vive aqui. Então, nós já estamos nesse processo de multiplicidade, quer dizer, mas a física encontrou uma explicação para essa multiplicidade a partir de um ponto inicial, que é uma unidade, onde isso tudo começou, que os físicos chamaram de Big Bang, que era um ponto, era um lugar que estava tudo concentrado lá. Então, na verdade, a unidade é o lugar que tudo estava presente lá, naquele lugar lá. Inclusive, se pegar algumas tradições, vai falar, antes disso ainda tinha uma coisa que era o nada, né? Depois, aí, o criador, teve-se que criar um criador, no caso, vamos pegar algumas tradições aí, como, por exemplo, o Egito vai falar que, do nada, ainda teve que criar o criador para gerar a multiplicidade aí, que é o nosso mundo aí, né? Mas aqui a ideia dessa geração aqui do Big Bang é esse ponto que aí explodiu e, na verdade, nasceram todo o que está no universo aí, físico, né? Os planetas que estão chegando aí, a Terra foi gerada aí, tal, quer dizer, ela teve um momento aqui que estava mais até virar o que a gente virou aqui. Eu fiz um resumo muito simplificado e rápido, mas, de qualquer forma, nasceu daquele ponto inicial ali. Interessantemente, que a gente vai poder pegar a ideia de criador na religião, aqui pegando esse exemplo que eu até utilizei na palestra, mas que também virou o cartaz da chamada do workshop, né, que é também a ideia de como que o nosso mundo foi criado. E aí foi criado dentro da ideia da religião católica aí, a partir do Criador Deus aí. Agora, interessante que Deus, nesse caso aí, nessa Bíblia moralizada da França medieval, é um Deus geômetra. Então, interessante que a geometria tem a ver, porque quando a gente fala de uma unidade que vira uma multiplicidade, tem a ver com um número, tem a ver com um ponto, tem a ver com um espaço, né? Então, realmente tem a ver com a geometria. Então, a geometria faz parte do início de tudo, da geração. Quando a gente fala da raiz de 2, é a explicação de como essa unidade virou uma outra coisa, que não é mais a unidade única fechada nela, que vai virar na verdade, vai virar um outro, vai virar um cosmos, vai virar um múltiplo. O 1 vai virar 2 no começo, para virar 4, para virar 8, para virar 16, e se multiplicar. Então, essa imagem aí está falando desse momento inicial do cosmos, que é o Deus Criador, e nessa imagem, né, que é uma iluminura, aí, uma ilustração de uma Bíblia medieval, tem geometria sagrada por trás disso, né? Quer dizer, já o tema já é geométrico. Então a gente está vendo o Criador aí, que é o grande arquiteto do universo, Gadu, que é o Deus Demiurgo, iniciando o processo de criação do cosmos. Ele usa um compasso para poder gerar o outro, e o outro é o mundo, é o cosmos, é a criatura que ele
criou, porque ele é o criador e gerou uma criatura, que é a criatura criada por ele aí a partir usando uma ferramenta da geometria, que é o compasso. Muito interessante essa figura aí. E por trás disso tem uma estrutura geométrica, isso que a gente vai trabalhar, tá? Esse retângulo, que é o quadro, ele tem uma proporção. A gente olha que não é exatamente um quadrado, tá vendo? Coloquei um quadrado em cima, meio transparente, coloquei como se fosse um tamanho de uma largura aqui, essa mesma largura na altura, como sendo 1 de novo, ele não é o tamanho do quadro. O quadro ainda fica mais alto do que esse quadrado, então ele é um retângulo. Agora, esse retângulo, ele é justamente um retângulo muito bem pensado, na verdade. Quem construiu isso sabia dessa ideia de raiz de 2. Raiz de 2 é essa diagonal. A diagonal pegou e dividiu o quadrado. Divisão do quadrado quer dizer, dividir quer dizer pegar uma unidade e cortar. Vai virar 2 triângulos. É uma raiz de 2. Essa raiz de 2 aí, na verdade, se a gente pegar essa medida raiz de 2, isso até dá para a gente entender ele é um triângulo equilátero, é um triângulo retângulo, né? É um triângulo isósceles, na verdade, 2 lados iguais e com um ângulo reto. E a partir do triângulo de Pitágoras dá para chegar na raiz de 2, porque na verdade a hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos, justamente 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado vai dar 2, e a hipotenusa é a raiz desse 2 aí, justamente a raiz de 2 que está aí. Mas é interessante que virou a altura desse retângulo, então esse retângulo é de raiz de 2, e esse raiz de 2 tem tudo a ver com a criação do mundo. Então, raiz de 2 tem a ver com a palavra geração. E interessante que tem vários eixos que o artista aí, que a gente não tem o nome, porque nesse período não tinha essa ideia de o artista assinar a obra e tal, então, mas é um cara que manjava muito de geometria sagrada. Ele coloca a cabeça do Cristo alinhado com o compasso com o mundo que ele cria, justamente dentro de um retângulo de raiz de 2 novamente. O braço também vai estar justamente colocado dentro de um outro retângulo de raiz de 2 aí. Então, isso tudo tem uma lógica geométrica muito perfeita, tudo em cima da ideia da raiz de 2, que é a raiz que vai falar da geração. Tanto invertendo o quadro, ele ainda assim fica perfeitamente encaixado, o quadrado encaixa justamente no diâmetro desse mundo que ele está criando, que é o nosso cosmos, né? Se alguém tiver alguma dúvida, sempre me dá um toque aí, abre o microfone e pode perguntar, tá? E aí essa daqui é a estrutura que está por trás. É difícil a gente enxergar essa estrutura. No quadro lá está muito bem feito, a gente não consegue entender, nem imaginar que isso tudo era raiz de 2. A gente pode até pensar, falar, um retângulo, será que é um retângulo áureo, né? É a primeira pergunta que vem, mas na verdade ela é um retângulo de raiz de 2. A raiz de 2 tem a ver com essa ideia de pegar um quadrado e dividir pela sua metade, pela diagonal. Se a gente pegar aí, ó, a gente pegou a física, agora nós vamos falar da natureza também como modelo. O que é essa ideia de geração quando a gente pega a natureza como modelo, né? Então, pegar células, que é uma coisa muito, muito importante aí. Dá para a gente entender aqui a partir desse videozinho que é bem rapidinho também. A gente olha esse vídeo, essa maneira como ele foi apresentado, parece até o próprio Big Bang, que é essa ideia de que ele vem aqui no espaço sideral, assim, e de repente aparece uma célula, que é de... Vou até voltar um pouquinho aqui, só para a gente poder comentar junto. Ó, apareceu essa célula, ela se dividiu em 2, multiplicou-se, né? E aí continua. E aí vai proliferando. Né? O vírus faz isso, o ser humano faz isso, seres vivos fazem isso, o universo está fazendo isso. Pergunta para vocês, a célula, na sua reprodução, ela se divide ou se multiplica? Alguém pode me responder? Os dois, né? Os dois, perfeitamente.
Exatamente é isso. E parece meio contraditório, sei lá, como pode isso? Mas isso aí até, de certa forma, é a própria enigma mesmo da vida mesmo. Né? Por que existe morte? Por que existe nascimento? Isso tudo é uma questão muito, muito difícil de a gente entender, e até isso, essa ideia de, como assim? Se eu estou dividindo, eu não estou multiplicando. Mas, na verdade, é justamente isso. A célula, que era uma, se divide, mas vira duas. Então, era metade de uma, mas vai virar uma outra nova unidade. Essas duas que foram geradas vão virar 4. Essas 4 vão virar 8, vão virar 16, 32 e vão em direção ao infinito, ao múltiplo aí. Isso é uma sequência, né? Isso tem uma lógica matemática, uma lógica geométrica e uma lógica toda ela né, da física também, né? Quer dizer, então, essa maneira aqui que a gente está pegando, utilizando quadrados aqui, é bem visivelmente bem interessante, porque o 1, que é uma bolinha amarela, viraram 2 bolinhas amarelas, que viraram 4, que viraram 8, que vão virar 16, 32, 64, e vão continuar multiplicando o tempo todo. Essa é uma sequência, progressão geométrica, né? E aí a gente vai ver como que isso pode virar uma estrutura geométrica. Vocês conhecem o Escher? Sim. Legal. Sim. Esse é um gênio, esse cara é genial. Tá vendo uma xilogravura que ele fez aqui que só tem peixe? Vocês notaram que só tem peixe mesmo, não tem nem água, quer dizer, não tem nem vazio? Interessante que parece que a gente consegue ver uns peixes vermelhos facilmente, mas aí vai ter uns peixes meio bege, marrons, e tem uns peixes brancos, e não tem nenhum outro espaço, né? Esse cara consegue fazer umas coisas que é quase que inimaginável. Mas vocês olham que notam que tem peixes grandões, no meio assim, tem uns peixes maiores, e cada vez que vai chegando para as bordas, vai ficando cada vez menorzinho. E praticamente vai para o infinito, porque não, tem uma coisa que não dá para nem ver. Isso é feito numa madeira. Xilogravura é cavar com uma ferramenta na madeira. Eu cheguei a ver, inclusive, numa dessas exposições que foram no século passado, inclusive no MASP, vieram as matrizes originais de madeira dessas xilografuras várias aí. É uma coisa impressionante como é que ele consegue fazer essa coisa minúscula dentro do quadro, mas a ideia de peixe se multiplicando, vamos dizer assim, é perfeita. Tem a ver com a geração mesmo. Tem a ver com a frase, filho de peixe, peixinho é. Quer dizer, na verdade, o peixe, tem um peixe pai que gerou o filho, menorzinho, que vai gerar o neto, que vai virar o bisneto e tudo mais. Ou a frase tal pai, tal filho, são provérbios populares. Na Bíblia vai ter o milagre da multiplicação dos peixes também. Mas aqui por trás disso tem geometria. E é isso que é interessante. Eu puxei um pouquinho mais para frente, ele é um quadrado, mas só para a gente poder entender melhor, a parte central aqui é um quadrado que fica aqui no meio. Vocês viram que no quadrado, se eu colocar a diagonal que divide o quadrado no meio, não vai dar para ver cada pedacinho, vai virar 4 pedaços o quadrado. Em cada uma delas, vocês estão vendo um peixe grande. Um peixe curvo, assim, que está dentro desse triângulo aí. Então, ele vai utilizar justamente a tal da raiz de 2 para fazer a geração dos peixes. Quando passa para o de baixo, ele vai usar um truque. Vai pegar um triângulo que tinha um peixe no de cima, pegando essa... Eu vou pegar aqui o mouse aqui para poder mostrar. Tem um peixe grandão aqui. Olha se vocês conseguem enxergar pela flechinha. Grandão. Mas aqui embaixo ele transformou em 2. Olha que inteligente isso. Então, esse daqui vamos dizer que seja o pai, esse daqui são os filhos. Mas aí ele pega esse filho aqui e gera os netos aqui, que é dividir de novo em 2. Então, e para poder dividir em 2 é justamente colocar a diagonal do quadrado, é a raiz de 2 que está fazendo isso. E é justamente essa ideia da raiz de 2 é perfeita, é a ideia de gerar coisas. Interessantemente que um quadradão viraram 2 quadrados aqui, um quadradão que estava aqui, agora aqui, nesse daqui ficaram 2. Aí depois viraram 4, depois viraram 8, 16, e vai multiplicando o tempo todo. Então, nós vamos ter uma sequência que é o tamanho aqui desse quadrado aqui, ele para gerar 2 quadrados, ele vai dividir pela metade, então, mas ao mesmo tempo também vai virar 2 quadradinhos. Tá, metade dividiu,
mas multiplicou e virou 2. Né? Então, realmente, é aquilo que o colega falou, dividiu e multiplicou ao mesmo tempo. É o tempo todo isso. Agora, é interessante que a raiz de 2, o inverso da raiz, a raiz é uma conta também, um tipo de conta que é o contrário do quadrado. Então, aqui, na verdade, a gente tem uma potência aqui que está acontecendo, né? 2 ao quadrado, depois vai vir 2 ao cubo, que é 8, 2 à quarta. E, então, na verdade, o inverso da raiz também é a potência, né? Então, está acontecendo essa ideia de potência de 2 o tempo todo, né? A estrutura que está por trás desse quadro de peixes é essa daqui, as linhas mais importantes. Entendendo isso, a gente consegue construir outras coisas que tenham esse princípio. Então, nós vamos aprender um pouco a geometria sagrada utilizando geometrias que já estão trabalhadas aí. Vamos começar pegando coisas que já estão feitas, mas depois, com o tempo, vocês vão poder criar o de vocês, porque, na verdade, são variações. As estruturas são infinitamente possíveis de construir coisas diferentes, aí uma parte da outra, né? Então, essa daqui é uma das estruturas geométricas. A gente viu aquela da Bíblia moralizada, é um pouco diferente. Utilizava o retângulo de raiz de 2. Essa daqui, por exemplo, a gente pode simplificar, pode utilizar essa formação. Então, vocês já vão começar a pensar no trabalho de vocês, porque vocês vão utilizar uma estrutura e vão transformar isso numa composição. Então, vocês vão poder enxergar isso. E eu vou sugerir alguns temas que têm a ver com a ideia de geração, e vocês vão começar a compor isso num exercício aí, né? Olha, isso aqui é o completo nada. Você vê que eu cheguei até um pedacinho do quadrado ainda. O Escher foi muito, muito mais na borda ainda. Ele foi até uma coisa que quase que não dá nem para enxergar. Eu parei ali no 32, 64 ali, porque o PowerPoint dá trabalho de ficar fazendo esses quadradinhos aí. Mas daria para... Quer dizer, e é engraçado que eu tenho algumas coisas mais feitas, aí depois de um certo tamanho, ele começa a deformar tudo, sabe? Você faz direitinho, constrói, dá um maior trabalho, e depois o PowerPoint não aguenta a memória, sei lá o que, ele deforma tudo. Isso é uma coisa interessante. Ele, na hora que faz uma coisa que tem muita peça, centenas de, quase milhares de pedacinhos de desenho, ele começa a entortar tudo. Então, nosso exercício também vamos simplificar, também não dá para ser um Escher de cara, né? Então, olha aqui, ó, um quadrado grandão que dividiu pela metade e virou, né, um quadrado. Isso é uma outra maneira de representar, mas a ideia é sempre a mesma, tá? Essa daqui que está aqui é justamente aquela das células. Então, eu tenho um quadradão que está aqui no meio, aqui, grandão. Aqui eu tenho a metade dele, que virou metade 1, metade 2. A metade dessa daqui, a metade está aqui, que vai virar 4. Tem 1, 2, 3 e 4. E assim vai multiplicando. 8, 16, quiser ir até o infinito, só dá trabalho, mas vai embora. Essa estrutura é a estrutura exatamente da célula. Né? E também pode-se falar de uma árvore da genética, aí, uma descendência, aí né? Quando a gente for buscar os nossos avós, os nossos tataravós, tal, a gente pega, nós estamos aqui, fala, a gente nasceu do cruzamento dos dois pais, tal. Quer dizer, na verdade, a gente pode subir a árvore genética aqui, mas também é uma árvore mesmo, né? Eu inverti aqui, ó, 1, 2, 4, 8, 16, você vai vendo que sempre vai repetindo o mesmo Y, né? Sempre tem um Y primordial aqui, depois vai virar de novo Y e vai virando Y. Vou pegar essa árvore genética e vou colocar lá de ponta cabeça. É uma árvore mesmo, né? Isso a gente pode chamar de fractal também, para quem conhece matemática, física, tal, é pegar um Y aqui grandão. E essa forma vai estar o tempo todo, até os mínimos detalhes vai ter esse Y aí, que é a divisão do 2, né? Olha que bonita essa imagem, olha que bacana, ó. O tempo todo eu vou fazer de novo aqui. Ups. Aqui de novo, só para poder entender. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e vai embora. E aí aqui tem uma outra, com a mesma base,
a gente vê que está com o mesmo princípio, né? Tem 1, 2, 4, 8, 16 e vai embora. E aí eu ampliei um pedacinho aqui, daqui de dentro, aqui, que está aqui também. Você vai ver que sempre tem um Y, que vai virar um outro, vai virar 2Y, que vai virar 4Y, que vai virar 8Y. Então, essa é a maneira de como isso é feito, essa geração e propagação, né? Interessante que a árvore e a raiz são meio que simétricas, é quase que um espelho simbólico, inclusive, né? A árvore está na direção da luz e a raiz está na direção das trevas, mas os dois são super complementares. Sem uma, a outra não vive. Então, a função da raiz é tão importante quanto a da flor, das flores, do caule e tudo mais aí. A parte da luz é o que a gente enxerga, mas na parte que a gente não enxerga, se não tiver a raiz, não adianta nada também. Então, é uma coisa que é complementar uma coisa com a outra. E os dois parece um espelho, né? A raiz e o caule são espelhos aí. E aqui, nesse caso, existem árvores que funcionam 1, 2, 4, 8. Tá? Existem outras formações aí, inclusive como utilizando a série Fibonacci, que é muito famosa. Isso a gente vai poder até falar um pouquinho quando falar da proporção áurea. Mas existem plantas que são duplos mesmo, tá? E aí é essa ideia de que um complementa o outro. A luz e as trevas aí, nesse caso, se não tiver junto, não adianta nada. Você fala, não, o mais importante é a flor. Mas a flor sem a raiz não funciona também, né? Aí aqui tem uma outra maneira de pensar, também pegar um quadrado grande, que tem as suas diagonais aqui, e a partir dos quadrados, metades desse quadrado aí, ir gerando uma relação aqui, onde a área agora, desses dois azuis aí, ou verdes, verde, azul, turquesa aí, é a metade do quadrado principal aí, né? Mas ele virou 2 quadrados. Então o perímetro também vai manter constante, isso que é interessante também. E a área vai sendo dividida. E a gente vai poder fazer isso aí agora até ad infinitum, vamos dizer assim. Eu vou dividindo cada vez metade, 16, 32, 64. Até esse 64, aqui, ó, olha como ele começou a deformar tudo, ó, isso aqui, ó. Até tinha uma hora que estava dando certo, estava indo bem. Você está vendo que ficou meio fora aqui? O computador não aguenta. Na verdade, o PowerPoint aí que não aguenta. Aqui eu tentei corrigir um pouquinho, mas ele vai tender ao infinito aqui. Mas interessante que mesmo sendo pequenininho, ainda tem o mesmo perímetro desse quadradão aqui, porque na verdade são quadradinhos, não é uma linha. Na verdade, ele nunca vai virar uma linha, mas ele está virando, mas não vira, né? Porque a linha tem um comprimento de raiz de 2, mas aí nesse caso aí o comprimento do perímetro é 4. Então, na verdade, não são compatíveis, não. Aí tem uma hora aqui que eu coloco uma música para a gente ilustrar, e já a gente já vai partir para a prática, tá? Hoje é um pouquinho maior a parte para teórica, por causa das informações que eu passei de procedimento e tudo mais, os conteúdos, mas na aula que vem a gente vai ter um pouquinho mais de tempo, tá? Alguém conhece essa música, Além do Espelho? João Nogueira, Paulo César Pinheiro. Já ouviram? Se não ouviram, vai conhecer agora, porque eu vou cantar, tá? Deixa eu só me posicionar melhor. Quando eu olho meu olho além do espelho, tem alguém que me olha e não sou eu. Vive dentro do meu olho vermelho. É o olhar do meu pai que já morreu. O meu olho parece um aparelho de quem sempre me olhou e protegeu. Assim como o meu olho dá conselho quando eu olho no olhar de um filho meu. A vida é mesmo uma missão, a morte uma ilusão. Só sabe quem viveu, pois quando espelho é bom, ninguém jamais morreu. Sempre que um filho meu me dá um beijo, sei que o amor de meu pai não se perdeu. Só de olhar seu olhar, sem seu desejo,
Assim como meu pai sabe o meu, mas meu pai foi-se embora num cortejo, e no espelho eu chorei porque doeu. Só que vendo meu filho agora eu vejo, ele é o espelho do espelho que sou eu. A vida é mesmo uma missão, a morte uma ilusão, só sabe quem viveu, pois quando o espelho é bom, ninguém jamais morreu. Toda imagem no espelho refletida tem 1000 faces que o tempo ali prendeu. Todos têm qualquer coisa repetida, um pedaço de quem nos concebeu. A missão do meu pai já foi cumprida, vou cumprir a missão que Deus me deu. Se meu pai foi um espelho em minha vida, quero ser pro meu filho espelho seu. A vida é mesmo uma missão, a morte uma ilusão, só sabe quem viveu, pois quando o espelho é bom, ninguém jamais morreu. O meu medo maior é o espelho se quebrar, meu medo maior é espelho se quebrar, meu medo maior é espelho se quebrar, meu medo maior. Vocês conheciam? Não, não conhecia Sim. essa letra, assim. Conheci. Melodia, sim. Uhum. Mas você vê que há um pouco essa história do peixe, do filho, do peixe, do peixinho que vai se multiplicando, né? Então são dois conceitos importantes aqui que nós vamos agora só fechar para poder ir para a parte prática. A ideia da raiz de 2, a raiz de 2 é um número irracional. Só que a gente pode chamar ela de suprarracional, quer dizer, quando coloca a ideia de irracional, parece uma coisa que não é bacana, né? Que é uma coisa ruim, até pejorativa. Quando a gente fala suprarracional, quer dizer, além, é acima da razão, né? Esse número tem essa dízima infinita, 1, 41, 42, 13, 56 e tal. E essa diagonal do quadrado, que é justamente a mesma do esquadro de 45 graus. O esquadro de 45 graus está fazendo a representação dessa ideia de raiz de 2, que vai gerar um retângulo, que é o retângulo de raiz de 2, né? Mas a hora que você corta um quadrado, você está criando a cisão, a divisão, a parte da divisão que vai virar 2. Então a gente pode associar essa ideia de cisão com parto. Na verdade é uma crise no sentido de crítico. Ele é dissonante também ao mesmo tempo, é uma coisa muito dolorida até, né? De certa forma, quem teve filhos, teve o parto, sabe disso, e porque é a divisão da unidade, alguém que fazia parte da unidade está separando, é uma dor do parto, né? Mas ao mesmo tempo tem essa coisa boa que é a geração do 2. A raiz de 2 é esse processo de geração. O 2 já é a criação do outro, né? Então, uma linha mesmo, que é a ligação de 2 pontos, a reta que divide o espaço em 2 planos aí, né? Ela faz essa ideia de cisão de um lugar, de um espaço, pela linha reta de 2 mundos aí. A ideia na geometria sagrada vai ter muito essa ideia de quadrado duplo. 2 quadrados também vão ser colocados como sendo a ideia de 2, né? Porque é 2 unidades. O Yin Yang, que eu até mostrei na árvore lá, também tem a ideia de 2 dentro da unidade. Dentro da unidade tem duas forças opostas. Então, Pitágoras falava que o número 2 é a lei da oposição, binário, díada, né? Potência e ato, essência e existência. Na música, a oitava simboliza o 2. É o pai e o filho também, que é essa ideia de que a mesma nota, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, gerou um filho dó, que é igualzinho o dó, como se fosse um peixe e o peixinho, metade. Na música, a oitava também é justamente a metade da corda, que é o pai e o filho da mesma nota. E é o outro também, porque o Criador gerou uma outra coisa que é a criatura. Pode ser também, dentro da perspectiva de oposição,
o macho, a fêmea, positivo e negativo, todas as polaridades aí que a gente conhece, é o 2 aí. Só para a gente fechar. Então, a raiz de 2 faz parte desse conjunto aqui. A gente vai ter a unidade lá em cima, lá que era onde a gente falou que era o céu, ao 4 que é a Terra, que na verdade o 4 já é o 2 que se multiplicou, então na verdade é o símbolo da própria diversidade, da própria multiplicidade mesmo. Vai ter o 3, que semana que vem nós vamos falar dele, que é o triângulo equilátero, que é o 3 lados, né? Então, na verdade, existem 3 raízes que são essa raiz de 2 que nós começamos aqui, que gera o cosmos. Vai ter a raiz de 3, que é um pouquinho, tem uma qualidade a mais ainda nesse, ele vai fazer uma ponte entre o céu e a Terra também, formação. E também vai ter a raiz de 5, que tem a ver com o número 5, que tem a ver com o pentagrama, que tem a ver com o pentágono, que vai gerar a proporção áurea. A raiz de 5 não é exatamente a proporção áurea, mas ela vai acabar gerando a proporção áurea. Isso tudo tem um caminho aí para chegar nisso. Para poder fazer a proporção áurea, nós vamos precisar da régua e do compasso. Não vai ser só não vem pronto, como a raiz de 2 praticamente já vem com o esquadro pronto e a formação também vem com o esquadro de 30 pronto. Então, a gente vai ter o caminho da unidade em direção à multiplicidade e vai ter uma regeneração que a proporção áurea vai proporcionar para nós, que é uma nova geração e retornar à unidade também, que é o nosso Criador. Então, todos esses números aí, tem tudo um simbolismo aí por trás disso, né? Unidade, inclusive lá em cima, se quiser colocar raiz de 1, é a unidade. Raiz de 1 é 1 mesmo. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, você vê que também tem a ver com a própria série Fibonacci. 1, 2, 3, 5. Né? O 4 é o quadrado, né? Então a raiz de 4 é o 2, que foi gerado pela raiz de 2. Então, na verdade, é parente do próprio 2 mesmo, da própria raiz de 2. Preparados para o começo? Nós vamos ter pouco tempo, porque nós estamos com 20 horas e 20 minutos, a ideia era de pegar mais ou menos metade do tempo, mas hoje não tem muito jeito, hoje tinha uma parte que a gente tinha que falar, então vocês vão precisar de um espacinho para começar a pensar num trabalho que é uma composição. Aí vocês vão pensar como é que nós vamos utilizar essas estruturas que eu mostrei hoje, que vai estar daqui a pouco mais detalhada para vocês. A gente pode utilizar tanto o papel A3 e o A4, que são os próprios papéis, já vem na raiz de 2, tá? Tanto, vou pegar aqui o material que eu tenho aqui. Quando a gente pega um A4 que está aqui na minha mão, aqui, ó, esse papel aqui já é a própria raiz de 2, tá? Já é um retângulo de raiz de 2. Ele pode ser A3 também, que é o maiorzão, né? Ele é dobro do A4. Mas esse A3 aqui, ele também tem a mesma proporção, tá? Esses retângulos são todos de raiz de 3. Agora também pode utilizar o quadrado. O quadrado é uma maneira interessante de vocês começarem a trabalhar, porque aí vocês, a partir da unidade, vocês vão fazer a diagonal deles, e pode ser o quadrado gerado pelo 210, que é a largura menor da folha sulfite. É só dobrar, fazer um origami que vocês chegam nisso, eu vou mostrar. E aí vocês vão utilizar uma técnica livre para falar um pouco sobre essa ideia de gerar, né? A natureza tem muito exemplo disso, né? Milagre da natureza aí. Pode ser peixe, pode ser vegetação, pode ser árvore, pode ser um monte de coisa, até inclusive o vírus é isso também, né? Geração e multiplicação, proliferação, que é a ideia do vírus que prolifera, e também pode ter uma ideia de coisas opostas, porque a raiz de 2 está gerando 2, que são forças opostas aí. Então, até o final de hoje, né, 21 horas mais ou menos, lá é legal que vocês tivessem alguma ideia de algum trabalho que a gente possa até depois comentar. Aí vocês podem até comentar um pouco, falar um pouco, depois, se possível, fotografar, né, e colocar no Drive lá, para a gente poder ter um material que vocês consigam passar para eu poder entender o que vocês pensaram e o que vocês conseguiram produzir, tá? Seria ótimo se vocês puderem fazer vários trabalhos, porque eu vou mostrar várias estruturas aqui que você pode utilizar, e uma estrutura não pode ser exatamente uma prisão também, porque na verdade é possível a partir de uma estrutura gerar outras, tá? Quer dizer, você pode derivá-las, tá? Então não precisa usá-la como uma coisa
Mas no começo eu acho até válido, né? Você pegarem, eu vou mostrar alguns exercícios que é justamente pegar a própria estrutura e fazer um trabalho de composição dentro dela mesmo, tá? A gente vai ter, na semana que vem, no começo da aula, era legal a gente começar mostrando um pouco desses trabalhos e comentar, tá? Se vocês conseguirem produzir coisas e botar no Drive, seria ótimo. A ideia aqui dentro desse trabalho é entender como que a função dessa estrutura geométrica, geometria sagrada, na composição, né, dentro de uma composição nas artes plásticas aí, na criação. Essa estrutura agora vai estar fazendo parte dessa ideia. Vocês vão pegar a geometria e vai falar, puxa, mas eu poderia fazer, com isso eu posso fazer essa ideia de uma coisa que se multiplica, tal, que se contrapõe, tal. Então, vai fazer parte, a estrutura e o conceito é importante. Você vê que dentro da ideia lá da iluminura lá medieval, era tudo perfeito, tudo colocado, o conceito tá dentro, perfeitamente alinhado com a geometria, colocado como uma coisa que é consciente, não é uma coisa, eu usei raiz de 2 porque achei legal, tal, não, é uma coisa porque tem a ver fazer isso. Se eu pegar uma folha quadrada, eu posso fazer alguma coisa nesse sentido, que é só ir dividindo pelas diagonais, tá? Eu vou deixar depois colocado essas figuras para poderem também utilizar como base. Nesse caso aqui, diminui tudo para o centro. Eu posso diminuir para as laterais, como foi feito no Escher, mas para a gente começar, não vale a pena fazer o trabalho que o Escher fez lá, tão meticuloso, tão pequenininho, que dá muito trabalho. Aqui um pedaço dela também é possível. Tá? Todos esses que tem número aqui é porque vai ter eu estou chamando de estrutura e é um modelo que vocês podem se basear para fazer. Se eu quiser utilizar um quadrado como se fosse uma bola e circunferência e fazer, então se tiver um compasso e tal, você pode trabalhar com ele. Né? No caso do Escher, ele enxergou um peixe dentro de um triângulo. Né? Esse daqui eu posso usar também, mas não precisa ser necessariamente com tantos quadradinhos assim. Posso usar alguns desses daí, que está na diagonal. Esse daqui é a própria estrutura do Escher, de novo, aqui, que eu repeti aqui. Eu posso utilizar a estrutura do Escher, que eu usei só num pedaço, e falar, olha, de um lado está a proliferação de uma coisa do outro. Eu posso pegar alguma coisa, dois opostos, que é meio yin-yang que está acontecendo, um para cima e outro para baixo. E aí, então, eu posso trabalhar com a folha 4 também, aquela estrutura do Deus Criador lá, né? Gadu, o grande arquiteto do universo. Se eu pegar a folha A4 e utilizar as diagonais, dividir pela metade e tal, também eu continuo tendo raiz de 2 aí, o tempo todo. Aqui já é uma estrutura mais complicada ainda dentro dessa mesma ideia, mas sempre, o princípio é sempre o mesmo, é ir dividindo pela metade e ligando as diagonais. Então, se eu pegar um exemplo aqui, desse daqui, a partir de uma folha quadrada, eu posso pegar tanto o sulfite A4 ou o A3, dividir, marcar a largura aqui na altura e fazer o quadrado, aqui é a mesma medida do quadrado, e eu corto, fico com ele aqui, só dobrando, sem precisar de ficar medindo nada até. Né? Então eu tenho um quadrado aí feito, tem a diagonal já ali colocada, eu vou dividindo pela metade e vou marcando. Então, essa é uma maneira super fácil de fazer um exercício hoje, por exemplo, que é mais rápido, né? E fazendo as diagonais e dividindo, né, com a cruz central ali, que é a metade do lado. Aí eu dobro de novo e acho mais a metade. Então, usando a ideia de origami, eu posso construir a estrutura rapidamente. Tá? Aí eu só vou traçando as diagonais do quadrado aí e até isso aqui já poderia servir de uma base para um trabalho. Se eu quiser continuar fazendo isso até onde eu quiser, posso fazer uma coisa que vai até o meio, mas aí vai dando mais trabalho também. Mas é importante entender o processo. Vale a pena fazer um desses daqui como ideia para poder entender o que é isso. Aqui eu peguei um monte de papéis verdes aí que eu juntei em revista velha, e aí comecei dentro dessa estrutura, né, geométrica, que é essa aqui, aí eu comecei a colar triângulos aí. Ia cortando e colando, cortando e colando, cortando e colando. E aí depois eu peguei mais dois elementos que eu trabalhei dentro da ideia daquele quadrado do meio em vermelho ali virar um círculo para poder fazer o girassol.
e um triângulo também vai virar a borboleta azul. Ó. Então, aí, esse é o projeto dos outros elementos que virou isso aqui como composição. Então, aí eu fui recortar os outros elementos, né? Eu usei só colagem e recorte, tá? É um trabalho exemplo, né? É só para poder entender no começo como é que a gente pode pensar um trabalho, vocês vão imaginar alguma coisa, tá? Se vocês quiserem aproveitar uma ideia, porque agora é mais para entender, tá? Aí depois que vocês fizerem alguns, aí vocês vão começar a criar, vamos dizer assim. Agora é mais entender como é que funciona. Isso aqui é uma composição que eu fiz, mas está tudo dentro dessa ideia de raiz de 2, né? Mesmo a borboleta e o girassol estão utilizando as proporções que foram geradas na própria raiz de 2. Aqui um outro exemplo, também colagem, que eu fiz rápido, só que eu utilizei corações, aí que vai multiplicar o coração, né? Então aí tem uma construção da estrutura, o fundo, que eu deixei um quadrado numa outra cor, tudo cola também. E aí, lógico que o quadrado branco ali, de propósito, é o único que vai ficar diferente. Então. Mas ele está no tamanho certo, mas ele não está dentro da estrutura perfeitamente, para justamente dar um diferencial aí. Mas dá a ideia de multiplicação também, né? Exemplo 3. Peguei um retângulo que é uma folha A4. E aí peguei e sobrepus uma outra, a mesma estrutura menor, um pouco dentro. Inclinei aqui um pouco. Isso aqui foi construído mais como exemplo rápido e utilizei o computador mesmo para mostrar o projeto mesmo, né? E aí, a partir dos triângulos que vão gerando, isso aqui me lembra um pouco Bauhaus, aquelas coisas que o Vassily Kandinsky fazia, tal, né? Que tem um pouco a ver com essa ideia de geometria, mas eu estou utilizando um padrão, uma geometria dentro da raiz de 2, né? Então, vira uma composição também abstrata, mas que lembra um pouco Bauhaus aqui. E uma outra mais orgânica, que eu pego essa estrutura mais complexa, mas eu começo a enxergar os pontos de intersecção ali, e a partir dos pontos de intersecção eu vou gerar uma coisa, mas aí eu vou estar um pouco mais com uma liberdade um pouco maior para não ficar muito rígido, mas a ideia é uma árvore que vai ser dividida em 2, 4, 8 e tal, para fazer mas, assim, a ideia é de utilizar um princípio, mas também ele não ficar tão evidente aí quanto os outros, né? Então, eu tenho alguns que a estrutura geométrica está totalmente visível. Essa daqui eu já disfarcei um pouco aqui, né? Então, essas estruturas eu vou deixar colocadas aí para vocês utilizarem como referência. Tem é uma pena que ainda nós não temos o Drive. No Drive tem todos esses materiais como templates mesmo, inclusive. Acho que a gente poderia até começar com o quadrado, né? Porque tem mais possibilidades, essas daqui, e vocês pegarem alguma ideia disso aqui para poder imaginar. Eu acho que o quadrado pode ser um bom caminho para começar, mas de repente vocês vão poder ver o que isso dá para a gente pensar em termos de um tema da natureza, e aí depois vocês vão complementar isso aí até a aula que vem, né? Depois a gente fala da próxima aula um pouquinho mais para frente, tá? Quando chegar alguns minutos antes das 9 horas lá, apesar de que horas são, vocês vão ter vamos falar em 25 minutos, 20 minutos, para poder começar uma ideia. Hoje a gente vai poder só, talvez, fazer uma estrutura. Se vocês conseguirem construir uma estrutura, já é um bom começo. Eu vou deixar essa daqui visível para vocês, e eu acho que, de repente, vocês podem pegar ou a primeira aqui, que é fácil de fazer dobrando em origami, ou tanto essa daqui também. Então, acho que são as duas... essa aqui também não é muito difícil, não, né? Essas daqui já é muito, assim, já tem muito elemento para fazer em alguns minutos, mas vocês podem chegar até 8 quadrados, tal, que de repente é uma quantidade, não precisa chegar a tão pequenininho assim. Entenderam a proposta ou ainda está duvidoso? Deu para entender o que a gente pretende com isso? Vocês querem perguntar alguma coisa? Nesse primeiro momento, nós vamos desenhar um desses quadrados. Acho que é legal começar por aí, né? Porque aí vocês vão entender a lógica geométrica,
Mas é isso que vocês vão fazer, que é desenhar, de repente vocês podem até aproveitar mesmo. Se vocês pegarem essa estrutura, em cima dela, pegar uma hidrográfica e começar a desenhar, ou colocar um lápis de cor, ou fazer a colagem como eu fiz naquele exemplo 1 lá. Alguma coisa vai ter que virar e vai ter que ter um tema agora, porque na verdade não é simplesmente fazer só a estrutura. Quer dizer, a estrutura é o primeiro passo. E depois, se vocês conseguirem fazer, assim, ele pode ser variações. Aí acho que é passo a passo, tá? Se tiverem dúvidas, vocês me falam. Se vocês não entenderam direito a proposta, me perguntem. Mas acho que o que é importante desse trabalho, assim, é que a geometria, ela não é simplesmente assim uma coisa mecânica, né? Ela tem um significado por trás. Se a gente consegue pegar esse significado, colocar dentro de uma composição, de um trabalho que expressa essa ideia, aí ela fica bem dentro daquela ideia de que a geometria sagrada ela tá dentro de um princípio, ela vai reforçar muito mais o conceito, tá bom? Quem não passou o e-mail, tenta me passar também, vamos ver se dá certo aí pelo chat, né? Vocês colocam quem não me passou o e-mail, porque eu vou tentar compartilhar o drive para vocês enquanto vocês estão trabalhando aí.
Desculpa aí. Acabei empurrando para frente. Agora, possivelmente, vocês devem estar recebendo aí pelo e-mail o compartilhamento, porque agora me veio uma mensagem, falou, você quer que e-mails que não sejam Gmail também receba? Eu falei que sim, então acho que ele deve ter mandado, sim. Da outra vez não me perguntou nada. Sim, chegou. Ótimo, ótimo. Para você, Damaris? Não, tudo bem. Quando faltar 5 minutos para as 9, eu vou retomar, tá? Para a gente poder mostrar rapidamente a régua áurea e fechamento, tá bom?
Vocês têm alguma dúvida com relação ao que foi feito? Vocês conseguiram chegar a algum ponto agora? Sim. Pode falar. Pode falar. Olha, já está fazendo uma composição, inclusive. Que legal. Depois eu gostaria de ver, se for possível, depois de fotografar com o celular e colocar dentro do Sim. Drive, seria muito legal. Olha só, o pessoal é muito produtivo, hein? Muito interessante, hein? Legal. Dá para depois tirar foto e colocar no Drive? Depois vocês colocam lá? Então, tá bom. Sim, Poxa sim. vida, você já
que a gente não fica vendo, então a gente não fica sabendo o que é, mas ela é muito bacana, parecem ser trabalhos bem bacanas. Vocês não se importam de depois a gente poder fazer, mostrar os trabalhos para a sala, não, né? Vocês não têm nenhum tipo de problema com relação a isso, né? Porque é bacana a gente, vocês passarem, se vocês puderem fotografar, colocar no Drive. A semana que vem a gente comenta um pouco, fala um pouco sobre isso e dá ideia. Normalmente a gente vai fazendo e vai aparecendo novas ideias, tá? Então o ideal é que vocês, se aparecerem novas ideias, experimentem, tá? Porque vocês vão aprendendo a pegar uma ideia e ir guardando e retrabalhando e desenvolvendo. Essas estruturas que eu coloquei, elas são passíveis de serem pensadas de outras variações, tá? Ele não é uma coisa rígida nesse sentido. Ele tem a raiz 2, é o princípio da coisa, mas ela tem muitas outras possibilidades de arranjos, né? Então, essa é uma coisa que dá para vocês também irem descobrindo, tá? Então, só para eu poder fechar um pouco o material dessa aula de hoje, eu vou precisar mostrar um pouquinho o que é essa régua áurea e que materiais que vocês vão precisar ir atrás, tá? Então, nesse sentido que eu vou fechar agora um pouco, pedir de novo a atenção de vocês, e aí eu acho que aí depois se vocês não têm dúvidas, me perguntam sobre o trabalho prático, então a gente já vai passar para essa parte final aqui, e aí na semana que vem a gente comenta e mostra também os diversos trabalhos que vocês me mandarem no Drive. Se alguém não conseguiu acessar o Drive, me falam também, porque depois eu deixo o telefone do WhatsApp. Se quiserem até montar um grupo de WhatsApp, até pode ser também. Para mim não tem problema nenhum a maneira como a gente pode trabalhar, mas também pode ser direto, perguntando coisas para mim direto também. Às vezes a dúvida de colegas são as mesmas, né? Serve para outra pessoa também. Então, nesse sentido, o grupo pode até ser útil também, tá? Professor, queria fazer uma pergunta. Ótimo. No caso da colagem, qual que é uma maneira mais fácil para fazer? Porque eu estava tentando aqui fazer, aí eu fiz o a lápis embaixo, né? E aí no papel depois, aí deu uma trabalheira. Qual que é uma maneira mais fácil para a gente fazer? A maneira que eu fiz, usei triângulos, por causa que eu simplifiquei também, né? Então mas quer ver como é que eu fiz? Ó? A facilidade é você pegar um ângulo reto, então você corta o material que você tem em ângulo reto, depois você só coloca em cima do desenho mesmo. Deixa eu pegar aqui, ó. Esse pedaço aqui são áreas aqui que eu... Aqui, ó. Eu tenho um ângulo reto, aí eu uso estilete, inclusive, nesse caso aqui. Eu passo a cola aqui, colo no lugar que ele vai, porque já tenho a linha que vai colar aqui, e eu tenho a linha que vai colar aqui, e depois eu passo um estilete nesse lugar aqui, entendeu? Então, aí com isso eu faço... Tá. Isso foi também porque eu quis fazer uns exemplos rápidos, fáceis, porque também se for fazer um Escher, aí já dá muito trabalho, porque teria que fazer o contorno e tal, né? Aí eu aproveitei triângulos mesmo para ficar uma coisa mais rápida. Então, ó, eu crio ângulos retos, porque aí eu já encaixo em qualquer ângulo reto eu encaixo. E aí depois eu pego essa linha que está aqui e uso como referência para cortar. Né? Eu colo e recorto depois, né? Você pode recortar antes de colar, não tem problema também, dá para fazer. Porque eu tentei fazer aqui no meu, também ficou assim, né? Mas assim, nossa, deu uma trabalheira para fazer isso. Aí eu falei assim, nossa. Esse foi o mais rápido, assim, foi um jeito rápido de eu fazer uma composição interessante utilizando essa estrutura, mas tem que colar toda essa quantidade de triângulos que estão aí na minha tela aqui, né? Ai, não, adorei esse. Vou tentar fazer desses de colagem. Ele está aqui na minha mão agora, no outro, né? Isso aqui é o ao vivo. Ai, que lindo! Então, é um exemplo, mas na verdade eu fiz mais como exemplo para poder falar, inspirar o pensamento de vocês aí. Mas eu acho que, assim, sempre, para começar, sempre é bom ter uma referência. Então, eu acho que vale a pena vocês começarem e depois vocês partirem para coisas que vocês acham de vocês mesmos, assim, quer dizer. Eu acho que vale a pena aproveitar algumas caronas e depois partir para o voo solo, vamos dizer assim, né? Mas
Mas é entender, né? Entender o que é, o que está significando isso, que é o mais importante, tá? Uhum. Vamos voltar aqui então para fechar, porque nós já estamos chegando no final do horário, inclusive. Então, ó, papel sulfite, essas coisas que eu falei já continua igual, se vocês forem trabalhar, mas acho que é legal ter o compasso, tá? Esse daqui eu vou colocar no chat. Vocês estão enxergando? Então, né? Esse daqui é uma avaliaçãozinha, inclusive assim, para vocês poderem, depois que terminar a aula aqui, vocês podem até preencher lá. É uma pergunta assim do tipo, o que vocês acharam da parte prática? O que pode ser melhorado? Qual é a sugestão que vocês dão? Então, é mais ou menos nessa linha, tá? Deixa eu colocar no chat aqui. Cadê o chat que eu não estou achando aqui? Acho que eu tenho que sair aqui para entrar no Caramba. Eu não estou conseguindo. Acho que aqui voltei. Deixa eu ver se. O que eu precisava ser? É o chat, né? Cadê o chat? Acho que eu vou usar o outro computador aqui que está mais fácil. Deixa eu só. Não estou conseguindo voltar para a minha tela. Alessandra, você podia dar uma dica para ele como faz para voltar para a tela? Eu sempre tento apertar um ESC, assim, porque aí sai para... Esse aqui é Mac, eu estou no Mac. E o Mac é meio chatinho nessas coisas. Então aí o Mac eu já não... O bate-papo aqui. Acho que consegui. Bate-papo aqui. Então, vamos ver se eu consigo colar aqui. Digite a mensagem aqui. Ótimo. Tá, então, todo mundo pelo chat aí, dá para pegar esse endereço, tá? Sim. Vamos ver se tá funcionando aqui. Deixa eu só ver se... ele é um drive aqui que você vai colocando a resposta e tal. Aí, quando precisa colocar o nome, precisa colocar alguma coisa mesmo. Profissão nem precisa, tá? Então, aqui vai ter a avaliação do se está bom, se não está, tal, e comentários, tá? Aí vocês podem fazer isso aí na hora que for possível, só para me orientar também, isso vai me ajudar a me orientar em relação ao que eu posso mudar no meu material e tudo mais, tá? Voltando aqui agora, compartilhar, retomar compartilhamento, aqui. Até que agora voltei. Então, vocês conseguiram pegar esse endereço? Sim. Poderia colocar também o link do Drive? Deixa eu ver se eu consigo. Porque o Drive ele me pede para compartilhar. Não sei se consigo pegar o link, né, do Drive. Vamos ver se eu consigo. Acho que dá sim, porque aí quem não tem o acesso, aí vai uma mensagem depois para o senhor para dar acesso. Né? Tá, entendi. Copiar link, tá aqui, copiar link. Acho que é link copiado, ótimo. Então tá. Vamos ver se eu consigo então passar para... Aqui, vamos ver se deu certo. Digite type message.
Ctrl V. Aqui, ó. No chat também, ó. Isso aqui é o link do Drive. Obrigada. Que bom. Vamos lá partir para a construção da régua áurea aqui, tá? Essa régua áurea, a vantagem dela é que ela mede a relação de proporção áurea sem precisar ficar calculando, tá? Então, ele pode ser feito com diversos materiais aqui, que eu coloquei aqui, por exemplo, eu cheguei a fazer com esses materiais e dá para utilizar, tá? Que é caixa de Tetra Pak, que é essas coisas de leite, de suco, e também usei um desse Omo líquido aqui grande, tá? Em homenagem à embalagem, né? Ou similar aí. A Dulcinea mostrou lá uma pasta antiga dela que também dá para trabalhar. É uma pasta plástica lá de corrugado, ó, aquele plástico, né? Aí agora, na hora de fazer a articulação, que vamos ver como é que consegue. Vai ter que utilizar alguns alicates para a gente poder fazer com que isso funcione. Eu usei cola para poder deixar um pouquinho mais forte, então Tetra Pak eu usei duas espessuras e usei também essa taxinha e esse percevejo aí, tá? A cola de silicone funciona muito bem, tá? Tem que ter coisa para cortar, e usei martelo também para entortar o percevejo, o alicate e tal. E aí abri então uma caixa de Tetra Pak, mais ou menos uns 18 centímetros, eu preciso de 16, na verdade, 16,2. E aí cortei e peguei a área mais bacana da caixa para poder utilizar. E colei um com o outro. Vou passar meio rapidinho, tá? Depois esse material também está no Drive lá. E aí então a gente pega e marca as peças que vão precisar. Precisa de 4 peças, tá? 2 grandes, e todas elas vão estar com uma dimensão que são proporções áureas. Para ficar articulável, então tem uma parte que é mais arredondada ali, que eu usei até uma moedinha para fazer o redondo dela. E aí depois eu recorto e vira essas 4 peças aí. Então, os comprimentos são todas relações de proporção áurea aí. Então, se eu utilizar 10 centímetros, seria 618. Lógico que é 2 centésimos de milímetro. 2 milímetros já é muita precisão ali no tamanho. Então, 6,2 está ótimo. Então, com 16 centímetros, ponto 2, mais 2 milímetros, né? 16 centímetros, 2 milímetros, já consegue fazer o tamanho desse meio, mais a parte arredondada ali. As outras peças vão estar com as mesmas medidas também. Tem uma de 10 centímetros e tem outra de 6,2. A largura é variável. Tá? Eu fiz com 2,2, mas é uma largura X aí que aguente, que não fique muito mole demais, mas também não dá para ser muito grande demais também. Dá para fazer com outras medidas? Dá, é só fazer a relação de proporção áurea aí e colocar esse número A dividido por B igual a 1,618, aí vocês conseguem fazer. Eu cheguei a fazer réguas enormes, também grandonas, né? Então, essas medidas viraram 10 centímetros, então eu posso fazer uma régua bem grande, ó, maior, né? Vai ter 16 centímetros a parte maior aí, então ele vai estar com 26 centímetros, essa régua já fica bem maior zona, tá? É possível. Aí, se colocar um tipo de uma arruelinha ali, melhora, tá? Quando eu fiz sem a arruelinha, a tendência é de entortar um pouco mais. Eu coloco a articulação, que é uma taxinha ou esse pininho aí, mas eu fiz uma arruelinha de Tetra Pak, ficou melhor. Aí com essa embalagem de sabão é a mesma coisa também. Eu pego umas partes planas bacanas, colo, junto, faço o desenho delas aí, fiz o mesmo tamanho, e eu usei o martelo. Então, essa técnica aí não ficou tão boa quanto ela na hora que eu amasso, ela pode empurrar um pouquinho o eixo para um lado para o outro, aí dá uma imprecisão um pouco maior do que a outra lá, que o outro ficou mais preciso do que esse daqui. Se eu colocar uma arruela plástica aí, acho que melhora bastante. E aí, quem tiver, eu até eu fiz uma série de réguas aí com ilhoses e tal, aí já é outra história, mas esse daqui é feito em casa, tal, é mais tranquilinho, né? Mas funciona legal, tá? Aí esse daqui é o percevejo lá, né? Então, aí para ver se funciona é só abrir. Se eu abrir a régua e tiver com 10 centímetros lá no meio e 16,2 ali na coisa, tá perfeito, tá? E aí você tem uma régua que você consegue abrir e fechar, e tem vários tamanhos de proporções áureas aí, tá? Então, basicamente é isso. Nós vamos, se vocês conseguirem ter esse material, tá no Drive, então para vocês poderem utilizar como referência, pode usar lá. A semana que vem, a ideia
Se já tiver régua áurea, ótimo, porque aí vocês já podem até aproveitar alguma coisa nela, mas não vai ser o tema ainda, porque como vocês têm que ainda ir atrás, pode ser que dê algum problema, vamos checar, tá? Essa bibliografia aqui vai ter uma outra bibliografia lá no Drive, lá, não tem problema nenhum, mas de qualquer forma, esse material que está na pasta aula, né? Então não vai ter problema. É bacana vocês pegarem e anotarem esse meu WhatsApp aqui para poder vocês utilizarem lá. E vou colocar no chat aqui o meu número, para quem não tem. É 11, tá? 996 86 1251. Tá aí no chat. Chegou aí, né? Basicamente, deixa eu só mostrar então onde é que está o Drive. Ainda está compartilhado? Porque, talvez eu tenha que compartilhar de novo, né? Ainda está, né? Ainda está na tela, estou vendo aqui. Deixa eu ir para essa tela aqui. Para a tela do coisa não. Então, só para mostrar como é que funciona o Drive, tá? Eu tenho que entrar no Google. Vocês não estão vendo, mas é porque está no PowerPoint ali. Eu vou ter que como é que é mesmo agora? Interromper e entrar de novo na compartilhar tela. Só que agora eu tenho que compartilhar. Cadê o... Sumiu a... Esses computadores são terríveis aqui. Agora sim. Cadê? Acho que é esse daqui. Isso. Eu tenho aqui meus drives aqui. Olha lá. Então, dentro do workshop GS Proporções Áureas, nós temos vídeos, né? Aqui já tem aqueles vídeos de reprodução. Até o samba do João Nogueira está aqui. Não cantado por mim, pelo João Nogueira mesmo. Aqui que é legal vocês colocarem, ó, já tem até pasta com o nome de vocês aqui. Legal. Tá? Templates são formas já... Essas que eu mostrei aí são as estruturas aqui da aula de hoje, da Raiz de 2. Bibliografia são os livros. Tem os dois Robert Lawler e tem tem o Geometry of Design, que é esse livro aqui que está na minha mão aqui, em PDF. Esse livro, para quem gosta na área gráfica e tal, é incrível, porque tem pôsteres, e tem um bocado de estruturas também aqui, tá? Desde como é que funciona deixa eu pegar um exemplo aqui só para poder visualizar, né? E é o que a gente vem fazendo, na verdade, né? Ele pega e faz a leitura. Deixa eu ver se eu consigo achar. Olha lá. Ele pega aqui essa imagem que é o pôster, e essa daqui ele coloca uma transparência em cima, que é justamente para poder entender que estrutura geométrica tem nela. Então esse livro aí é o Geometry of Design, Geometria do Design, do Kimberlin. É muito bom. Esse outro aqui é mais que para mim é um dos autores mais importantes de geometria sagrada. Para mim foi onde eu aprendi a parte mais básica. Ele tem português e inglês. O inglês é melhor porque o português tem umas falhinhazinhas de tradução, tal, que não é muito bom. As aulas, já tem a aula de hoje aqui, está em PDF aqui, que é esse material que eu projetei hoje aqui, né? O PowerPoint transformado em PDF, tá? Então, basicamente é isso aí. Alguma pergunta a mais aí? Nós vamos ter que fechar por causa do horário. E aí a semana que vem a gente vai passar da raiz de 3 e também nós vamos olhar os trabalhos de raiz de 2 que vocês fizeram. Eu queria ver também, quanto mais antes puder me passar o material, ajuda bastante, porque aí eu já vou incorporando no material da aula, tá? Alguma questão, alguma crítica que vocês querem fazer? Pode fazer a crítica agora e também naquela avaliação lá também pode ser por escrito, tá? Mas se quiserem dar algum toque agora, estou aqui para a gente ouvir, porque a primeira aula é sempre importante saber como é que foi, como é que não foi, isso para mim é muito importante. Excelente, está tudo muito bom.
Foi bom? Que bom. Muito bom, muito obrigada. Então, tá. Ótimo. Obrigada É. também. Se tiver mais algumas sugestões, vocês podem também escrever lá na avaliação lá que está no Google Forms. Tá? Para mim é muito importante eu vou poder, né, porque aí eu já vou vendo aqui o que eu posso trabalhar aqui para poder adequar o material que eu tenho aqui, tá? Queremos Legal, obrigado. agradecer muito a abertura desse novo, nessa nova vertente dentro da Aurora. Muito obrigado, está valendo muito. E que bom. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado aí também. Então, até a semana que vem, então. Até Até a semana que semana. vem. Obrigada. Até semana que vem. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, boa Tchau, noite. gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Tchau.